O maior erro de quem estuda alemão e ainda não fala com confiança. Se esforço resolvesse alemão, eu acho que nem deu para sair, né? Que o microfone estava cá embaixo, mas vamos lá. O maior erro de quem estuda alemão e ainda não fala com confiança. Se esforço resolvesse alemão, me explica uma coisa. Por que é que tem mulher que estuda alemão há 6 meses e fala, mesmo cometendo erros, ela tem confiança em falar alemão, e mulher que estuda há 6 anos e ainda trava para falar alguma coisa no médico, falar o que está sentindo no médico? Antes que você pense, Ravile, mas é porque a mulher de 6 meses, ela se esforça muito mais. Vamos lá. Por que então que a maioria das mulheres que trava é justamente a que se esforça mais? Já parou para pensar nisso? Quando alguém trava em alemão, o diagnóstico automático que a pessoa se coloca é sempre o mesmo. Preciso estudar mais. Preciso me esforçar muito mais. Preciso ter disciplina. Muito provavelmente você está com isso na cabeça. Primeira semana de janeiro, segunda-feira, né? Primeira segunda-feira de janeiro, muito provavelmente está com isso na cabeça, de que você precisa se esforçar muito mais. Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui já tentou de tudo para falar alemão com mais confiança? Essa mulher do meu exemplo, ela não está travada por preguiça. Não é preguiça. Ela está travada apesar do esforço. E por que isso está acontecendo? Na maioria das vezes, o problema não é falta de esforço. O esforço está sendo mal direcionado. É como você cavar um buraco fundo, só que no lugar errado. Você não vai encontrar o tesouro que você está procurando, porque você está procurando no lugar errado. Então você sua pra caramba, você cansa, você se machuca e no final do dia você não sai do lugar porque você não teve ali seu benefício. Seu esforço não valeu de nada no final das contas. Muita gente me pergunta assim, Ravile, quanto tempo demorou para você falar alemão de uma maneira mais fluida? E aí eu falo, cara, demorou no mínimo 2 anos. A partir de 2 anos eu comecei a falar de uma maneira que emocionalmente eu não estava mais tão desesperado, tão agoniado. Saía com mais facilidade e eu perguntava ali algum vocabulário que eu não sabia e tal, então demorou 2 anos. E aí muita gente fala assim, caramba, isso tudo? Quem tá no começo do aprendizado fala isso tudo, né? Quem já estuda há vários anos acha que foi rápido. Na minha visão, hoje, foi devagar. Por que foi devagar? Porque eu cometi muito erro no caminho. A escola tradicional me fez acreditar que eu tinha que dominar a gramática até o C1, que eu tinha que passar numa prova avançada e que eu passando naquela prova avançada, se eu tivesse aquele certificado, aquele atestado, aquilo de fato serviria, aquilo era de fato um atestado, um comprovante, uma comprovação de que eu conseguiria falar no dia a dia, entender as pessoas, fazer amizade, dar risada, contar piada. E aí eu corri atrás disso. Então, no começo da minha jornada, eu acreditei, cara, eu tenho que ir para cima aqui. E aí eu vou, quando eu tiver o nível avançado, B2, C1, eu vou falar alemão com muito mais confiança. Isso é óbvio, isso é óbvio. Então basta eu aqui comprar várias gramáticas, continuar no curso aqui da faculdade, que eu vou simplesmente aprender alemão. Em alguns momentos ao longo do caminho eu percebi que não era bem assim, que eu comecei a namorar com a nativa, e ela falava alemão comigo e eu percebia que o alemão que ela falava não era o alemão do livro, não era o alemão que eu estava aprendendo na sala de aula. Só que mesmo assim, um lado meu ainda, doutrinado pela escola, ou doutrinado por essas crenças de não, você tem que ter avançado, não, você tem que focar bastante em gramática aqui, você tem que entender bem das declinações em alemão, porque se você não entender bem sobre isso tudo, você simplesmente não vai falar com confiança. E aí, na minha cabeça, era assim, falar alemão com confiança necessariamente tem a ver com dominar a gramática alemã. Necessariamente tem a ver com eu ter um certificado de avançado. E aí, um belo dia, eu consegui o certificado avançado, entrei no mestrado em Direito, mas eu não falava alemão com confiança. Eu falava tremendo na base. Tanto é que teve um episódio no mestrado... Pronto. Teve um episódio no mestrado que eu estava ali, sala cheia, etc. O professor, né, advogado, etc., dando uma matéria ali, né, da área do direito. E aí ele fez uma pergunta.
E aí eu fui, levantei a mão rápido assim, porque eu sabia a resposta, só que eu levantei por reflexo. E aí quando ele olhou para mim e falou assim, não, pode falar. Eu sabia a resposta, só que eu não sabia formular tudo em alemão sem cometer vários erros de declinação. E eu tinha essa coisa de querer falar perfeitinho e etc. Então eu comecei a falar, quando eu comecei a gaguejar, eu simplesmente falei, desculpa, deixa passar, porque eu fiquei muito nervoso e eu queria falar tudo perfeitinho demais. E se eu tivesse adotado uma outra postura mental e comportamental, eu teria respondido e teria sido uma boa, teria rolado numa boa. Mas eu não, fiquei apegado à declinação e etc. E aí, esses erros que eu cometi ao longo do meu processo, eu trago para vocês aqui para que vocês não cometam esses erros. Imagine só, mais um ano e você comete os mesmos erros de comportamento, de mentalidade. Não estou falando aqui de erro de... Hoje a aula não é para a gente estudar gramática, não é para a gente aprender declinação, nem acusativo, nem dativo, mas é para você ter na sua cabeça de que se você tiver a mesma mentalidade que você... tiver a mesma postura, as mesmas crenças que você teve no ano passado, você vai repetir você vai ter os mesmos resultados em 2026. Não deixe isso acontecer. Eu vou falar uma verdade agora que muita gente não gosta de ouvir. O esforço que te ensinaram a fazer para aprender alemão é esse mesmo esforço que te mantém travada, que te mantém travado. Se você continuar com esse mesmo esforço, pensa bem, o que é que você vai colher esse ano? Se você cavar no mesmo lugar. Então, o certo não é muito mais esforço. É esforço no modelo certo. Quer ver o que é que acontece de problema quando você coloca esforço no lugar errado? Você começa... Primeiro que você espera o momento ideal. Em tal momento eu estarei pronta para de fato aprender alemão. Esperar o momento ideal é um erro que você comete. Um outro erro que você comete é tentar decorar um monte de regrinha da gramática, achando que decorar todas essas regras e declinar tudo perfeitamente é o que de fato vai trazer confiança na sua fala. Não é isso. Isso ajuda, mas esse não é o principal ponto. E uma outra coisa também que você tem feito errado e que é importante que você não repita em 2026 é tentar o tempo todo não errar. Você tem pânico de erro. Você se sente menor quando você erra, você tem medo de julgamento, você se cala e você está o tempo todo, constantemente tentando não errar. Quando em cada frase que você fala em alemão, ali embutida em cada frase, existem várias possibilidades de erros. Tem, por exemplo, numa frase que você fala em alemão, você pode errar a pronúncia, aí você pode errar a ordem das palavras nas frases, você pode errar a declinação, você pode errar se for escrito, você pode errar a ortografia, a pontuação e etc. Então, você entende que a cada frase que você fala em alemão ou que você escreve, ali embutida em cada frase, tem várias possibilidades de erros. E se você está o tempo todo lutando para não errar, você simplesmente decide não fazer aquilo, decide não falar, decide não escrever. Ou ainda que você escreve 1 ou 2 frases quando você queria escrever 10. Quando você fala 1 ou 2 frases quando você queria falar 30 para explicar melhor o que você está sentindo. Percebe? Então, assim... E o pior efeito disso é justamente o que eu estou falando. Não é o efeito linguístico de... estou falando menos alemão. É o efeito psicológico que isso causa. Porque você é imigrante, você mora aqui na Alemanha, mora na Suíça, mora na Áustria, e aí você começa a ter muitas crenças de que você não tem um dom, de que você é lenta, de que você é burra, que fulano de tal está aprendendo mais rápido, etc. E aí, o tempo todo, você está sendo treinada a ter medo. Já parou para pensar nisso? Que a depender do professor que você tem, se você está ali já estudando de uma maneira errada, focando o tempo todo só em declinação, mais nada, preenchendo lacuna, e aí você erra uma lacuna daquela e o professor ele tem uma postura exigente. Ele olha para você e fala, não, isso aqui está errado, você precisa revisar mais esse tema e etc. O que é que ele causa em você nesse momento? Primeiro que aquela forma de estudar não é mais eficiente, mas você acredita que é eficiente. Por quê? Você não passou pelo processo.
Você não passou, você não sabe o que é mais eficiente ou menos eficiente. Você não passou pelo processo. E aí você está acreditando naquilo ali. E aí você erra uma lacunazinha daquela, o professor, ele é rigoroso com você. E aí você está sendo, todo dia, você está sendo treinada a ter medo. E aí isso te cala. Isso não faz você falar. Isso faz você se calar o tempo inteiro. Então, primeiro eles te ensinam medo de errar. Depois eles te cobram confiança. E essa conta não fecha. Como é que essa conta vai fechar, pelo amor de Deus? Então, se você não fala alemão com confiança, não conclua rápido demais que o problema é você. Talvez o problema seja o jeito que te ensinaram a se esforçar. Você está cavando no lugar errado. Nos próximos dias, a gente começou janeiro com o pé direito. Nos próximos dias, na próxima live, quarta-feira, meio-dia, eu vou te mostrar quais são as armadilhas invisíveis desse esforço errado que você está colocando e como é que você vai sair dessas armadilhas. Me aguarde, porque janeiro vai ser o mês que a gente vai ter clareza e, de fato, 2026 a gente precisa aprender alemão e falar com mais confiança. Você vai ficar mais quantos anos andando em círculo e seguindo o mesmo método e fazendo as mesmas coisas? Beleza? Então, excelente semana para todo mundo. Essa live é para você refletir sobre o caminho que você está seguindo hoje e se de fato esse caminho está te ajudando. Beleza?